Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe e hoje na nossa aula de inglês nós vamos falar sobre os modal verbs, ou seja, os verbos modais. Esses verbos sempre vão acompanhar os verbos principais das orações, das sentenças, tá bom? Para expressar uma ideia particular sobre alguma coisa ou alguém, tá? Então aqui a função dos verbos modais está muito mais relacionada ao sentido, à semântica, do que à gramática propriamente dita, tá? Então é uma ideia muito mais semântica do que lexical, tá? Muito mais voltada para o sentido, o significado, do que para uma estrutura, tá? Então, olha só, eles servem para expressar possibilidade, necessidade, permissão, proibição, atestar habilidade ou capacidade, conselhos, dar conselhos, né? Sugestões ou até mesmo deduções, fazer deduções, ok? Ao todo, existem 10 deles, né? E alguns outros, que são 5, né? Que funcionam da mesma forma. Mas, nessa unidade, a unidade 2 do livro de vocês, vamos trabalhar apenas com esses 6 aqui, ok? Atenção para o have to. O have to é um dos 5 verbos que funcionam da mesma forma que os verbos modais, tá? Ele não é necessariamente o verbo modal, propriamente dito, ok? Vamos lá. Existem regras específicas para o uso dos verbos modais, tá? Os verbos modais, eles são defectivos, tá? Ou seja, não se conjugam em todas as formas verbais. Isso quer dizer o quê? Que ele não sofre o acréscimo do S no final da terceira pessoa do singular no presente, tá? Ele não vai sofrer também algumas variações temporais, né? Como é o passado simples e o caso do ing, né? O gerúndio, né? Não vai ser acrescentado nele. Então não tem como fazer o can virar canning, tá? Isso não existe. Nem must virar musting, isso não existe. Não aceitam verbos auxiliares também, tá? Eles fazem essa função. Como eles acompanham os verbos principais, eles basicamente fazem essa função, né? Mas eles vão além. Eles exprimem ideias, né? Como a gente falou no início, ok? Eles também vão carregar os aspectos negativos numa frase negativa, ou seja, ele que vai carregar a partícula not, ok? Então nós vamos ter cannot ou can't, né? Juntando o can com not, can't, ok? Ou nas frases interrogativas, né? Nós temos o verbo modal, ele vai para frente do sujeito. Então, eu vou ter can you do something? Você pode fazer alguma coisa? Uma pergunta, né? E por aí vai. Ele não tem a forma nominal de infinitivo. Então você nunca vai ver, tipo, conjuga o verbo can, aí você vai estar lá, to can, né, no infinitivo. Isso não existe, ok? Ele não tem isso. Nenhum deles, né, dos verbos modais. E também eles não usam a partícula to, né, com sentido de infinitivo. Por exemplo, can dance, I can to dance, né? Não existe isso. Eu posso dançar colocando o to antes de dance. Vai ser direto, I can dance, eu posso dançar. Entendeu? Não vai ser o to, não vai ter a partícula do infinitivo to para transformar o verbo dance, dançar, né, do exemplo que eu dei para vocês, em infinitivo. Com exceção de quem? Dos verbos, né, de alguns verbos que utilizam essa partícula, mas que operam da mesma forma que os verbos modais, que é o caso do have to, que eu também já tinha sinalizado para vocês lá no início, né, no primeiro slide. Eles também podem aparecer juntos da estrutura do present perfect, né, que é o verbo have mais o particípio passado. Então, um exemplo aí, he should have written, né, ele deveria ter escrito, ok? Vamos aos usos e sentidos. Can serve para atestar habilidade, capacidade ou pedir permissão ou proibição também. Ele pode também indicar proibição de aula. Vamos aos exemplos. I can play basketball very well. Eu posso jogar basquete muito bem. Então eu estou atestando uma habilidade. Que eu posso fazer isso muito bem. Fazer isso o quê? Jogar basquete. Ok? Mom, can I go to the park?
Mãe, posso ir ao parque? Ele está pedindo aí permissão, ok? Para ir ao parque, pedindo permissão para a mãe. E no último exemplo, you can't leave this room. Você não pode sair desta sala. Então, uma proibição aqui, tá? Bem clara para a gente. May, permissão ou proibição também, mas aí ele tem um uso mais formal, tá? Normalmente, os americanos, de uma forma geral, quem utiliza o inglês como uma língua, né, de uso para comunicação, usa normalmente o can, tá? Mas em casos mais formais, né, se usa o may. Ou possibilidade grande, tá? Ele também tem uma grande possibilidade de algo acontecer, você utiliza o may. Então vamos lá, exemplos. May I go to the bathroom? Ou toilet, né? Então, posso ir ao banheiro ou ao toalete, né, se você preferir. É algo bem mais formal, ok? You may not leave this room. Você não pode sair desse quarto, né? Indica também a proibição. Você não pode sair desse quarto. I may go to the party tonight. Então, eu devo ir à festa hoje à noite. É uma possibilidade bem grande, tá, de ir, bem nesse sentido. E aí a gente faz esse contraste com might, né? Porque may e might eles aparecem muito, né? São muito comparados, né? No sentido de possibilidade principalmente, né? Então might vai vir com a ideia de possibilidade menor. I might go to the party tonight. Então, tipo, talvez eu vá à festa hoje à noite, ok? Então é essa a ideia. É uma possibilidade bem menor, né? Bem mais remota de acontecer. Já o may tem uma possibilidade maior de acontecer. Should, sugestão ou conselho. Exemplo: I think you should take that job. Eu acho que você deveria aceitar aquele emprego, né? Então ele está dando um conselho. Quando a gente quer dar um conselho, a gente vai sempre usar, né, conselho ou sugestão, a gente vai usar o should, ok? Must, obrigação, necessidade ou proibição, tá? O must, ele vem mais, né, no sentido de proibição quando está na negativa, tá? E ele tem o seu sentido de obrigação, mas não tanto quanto o have to, que nós já vamos ver. Vamos ver o exemplo. She must follow the rules. Ela deve seguir as regras. Vem mais no sentido de necessidade aqui, né, do que de obrigação, tá? Mas tem uma presença bem forte da obrigação mesmo assim, isso não diminui nada, ok? Mas tem essa possibilidade de ser apenas uma necessidade, dela ter que seguir as regras, ok? You mustn't forget your uniform. Então você não deve esquecer o seu uniforme. Gente, aqui é uma obrigação. Você não deve esquecer o seu uniforme. Não deve, né? Aqui é uma obrigação bem forte, tá? E também pode vir no sentido de proibição, como seria o caso da frase You mustn't smoke here. Você não deve fumar aqui. É uma proibição. Você não deve. É uma proibição bem forte, ok? Já o have to, ele trabalha com os mesmos sentidos, mas olha só a diferença. Nós vamos ver nos exemplos. You have to arrive early. Você tem que chegar cedo. Então, se eu uso uma frase dessa, ela traz uma ideia bem mais forte de obrigação. Você tem que chegar mais cedo. É uma ideia bem mais forte de obrigação do que must, né? E menos de necessidade, ok? Pode ter seu sentido sim de necessidade, nada tira o sentido de necessidade, mas o sentido aqui de obrigação é bem mais forte, ok? He doesn't have to repeat the exercise. Então, ele não precisa, ele não tem que repetir o exercício, tá? Aqui não vem com sentido de obrigação, mas aqui vem pela falta de necessidade, tá? Também pode vir nesse sentido, de falta de necessidade, não só de necessidade, ok? Então não há necessidade dele repetir o exercício. Seria mais ou menos essa tradução, ok? Observação: must pode ser usado no passado como had to, sem alterar seu sentido, ok? Então, no passado, eu vou utilizar, como eles têm o mesmo sentido, o passado de had, ok? She had to work all night long. Ela tinha que trabalhar a noite toda, tá? Ou teve que trabalhar a noite toda. Serve para isso, ok? Agora nós vamos colocar em prática o que nós aprendemos hoje. Exercises. Choose the alternative which completes the sentence below.
Então, nós vamos escolher a alternativa a qual completa o sentido, sentido não, a frase abaixo, ok? Então, question number one, questão número 1. Ingrid is a good swimmer. Então, Ingrid é uma boa nadadora. She swim for hours. Ela nadar por horas, tá? Então, qual é que vai se encaixar aqui? Gente, nadar é uma ação, né? Ainda mais como ela diz ali em cima, que a Ingrid é uma boa nadadora, né? Nadar é uma ação que exige habilidade. Okay? E como ela é uma boa nadadora, eu estou atestando a capacidade dela de poder nadar por horas, né? Então, se eu estou testando uma habilidade, só pode ser can, ok? Alternativa, can, alternativa B, can. Question number 2. Questão número 2. You do that if you don't want to. Então, você fazer aquilo se você não quiser. Então, olha só. O que a gente tem que prestar atenção aqui é que a frase tem uma if clause. If you don't want to. Se você não quiser. Se. Gente, aqui dá uma ideia de opção, tá? Dá uma ideia de opção. Então, vai numa questão de necessidade, tá? Nós temos ali mustn't, que vem no sentido de obrigação, né? De proibição. Não deve. Você não deve fazer isso se você não quer. Não fica na ideia de proibição que a gente quer. A gente quer de opção, né? De necessidade. Então, olha só. Can't também não, habilidade. Shouldn't não é um conselho aqui. May not também não é uma possibilidade, né? Ou uma proibição. Então, só pode ser doesn't have to. Você não tem que fazer aquilo se você não quiser. Ok? A que se encaixa melhor é a letra E. Ok, pessoal? Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até o nosso próximo encontro.